Oi pessoal, hoje eu vim mostrar um pouquinho da nossa horta e também mostrar sobre as alfaces, que as perguntas são muitas, não é mesmo? Querem saber se já estão prontas, se já podem ser consumidas. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho da horta e depois vou falar sobre as alfaces. Então, iniciando aqui, como vocês estão vendo, aqui as uvas, elas já estão, mudando aqui de cor. Elas foram podadas, as folhas que estavam fazendo sombra foram retiradas, porque segundo, as orientações, os cachos devem estar bem em contato com o sol, não podem ficar cobertos. Então elas continuam, a parreira de uva continua até lá na frente e já estão crescendo, ficando muito bonito aqui os cachos, não é mesmo? Olha só que coisa mais linda, gente. Bem, então vamos lá. Vou voltar aqui e mostrar um pouquinho de cada plantinha que nós temos aqui, cuidamos com muito carinho. Antes de começar, peço para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para que você possa receber as notificações. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes que eu colocar um vídeo novo no canal, vocês receberão as notificações que há um vídeo novo. Então, não vão perder nenhum. Acompanhe o canal, dê aí a sua força, ajude o canal a crescer. Este é um canal de variedades, onde eu falo sobre hortas, sobre educação, artesanato, dicas e orientações sobre finanças, economia, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos as cebolinhas, elas precisam ser podadas também, tirar aqui um pouco, das folhas que estão caindo. Como vocês observam aqui, há entre elas muitos vegetais, cascas, então de ovo, de cenoura, cebola, ok? Isso aqui vai fazer com que o solo se torne bem mais rico, visto que a nossa horta aqui ela é orgânica. Aqui nessa parte nós temos couve e manteiga. Então, olha só. Aqui a couve. Essa couve aqui são mudas da matriz que depois, no finalzinho, eu vou mostrar para vocês. Como vocês devem estar observando, aqui no meio nós temos até mesmo jabuticabas. Jabuticabas que sobraram foram colocadas aqui no solo. Então o solo ele fica bem rico e as plantas elas têm todos os nutrientes necessários, orgânicos, para que elas possam se desenvolver muito bem. Essa é a couve-manteiga. Nós sabemos da importância da couve na nossa alimentação. A couve ela é rica em ferro, ela ajuda a combater a anemia. Geralmente a gente faz ela refogada, pode colocar as folhas no feijão. Ela é excelente também para o estômago, pode ser feita como suco, shake, smoothie e outras coisas mais. Então a couve ela é excelente para a nossa saúde. Aqui nós temos a alface. Essa alface aqui é alface mediterrânea. Como vocês observam, ela já pendoou, tá vendo? Pendoar é ficar bem comprida. Por quê? Porque ela já passou da época de ser colhida, cortada. E mesmo assim, como vocês observam, olha, as folhas continuam tenras, até com brilho, Olha o brilho dessas folhas.
mas ela não serve mais para comercializar. Ainda dá para comer, claro, porque elas são bem molinhas, mas elas não serão ingeridas, não serão usadas para salada. Por quê? Porque nós deixamos essas alfaces aqui para dar as sementes. Então, essas sementes aqui serão colocadas no solo novamente no futuro. Olha aqui, elas estão dando flor. Essa alface mediterrânea está dando flor e essas flores serão replantadas nos novos canteiros. Então, olha o tamanho que está esses pendões aqui, olha. Tá vendo? Então, ela já pendou. Então, não serve. Mas olha isso. Olha que coisa mais linda, o brilho dessas folhas, gente. Esse brilho é devido à qualidade do solo. Olha o brilho. Ai, que coisa linda, não é mesmo? Olha essa daqui. Olha o brilho dessas folhas. Solo rico em matéria orgânica. Então, tudo que a gente utiliza na cozinha, as cascas de ovo. Então, tudo isso vem aqui para a horta, ok? Então, aqui nós temos a couve, né? Ali na parte de cima, a cebolinha, que eu mostrei para vocês, que já precisa também ser, né? Dar um cuidado nela, tirar essas que já estão caídas. Aqui nós temos a laranja lima, olha só que lindeza também. Já tem algumas laranjas, eu sou apaixonada por laranja lima. Ela está aqui nesse saco, tá? Ela está se desenvolvendo aqui no saco, porém ela tem nutrientes, tudo certinho. Aqui nós temos também a mexerica, tem pitanga, tem as bananas que eu vou mostrar depois. Tem aqui o limão cravo, que é uma delícia, também é um cheiro incrível, né? Ali um pé de limão cravo. E aqui a queridinha aqui, que é a laranja lima. Ali nós temos um cacho de banana. Mais um cacho de banana. Aqui temos outros pés de banana. Tá? Então, eu vou mostrando aqui um pouquinho de cada coisa que nós temos aqui. Lembrando que aqui é uma horta urbana, nós estamos aqui no centro da cidade. É um espaço pequeno, mas que cabe muita coisa. Um pouquinho de cada coisa aqui. Então, olha só, mais bananeiras pro lado de cá. Essa bananeira aqui ainda está nova. Aqui nós temos um canteiro. Esse canteiro aqui, já a espécie dessa alface é a jade. Então aqui ela já está bem desenvolvida também, crescendo aos pouquinhos. Como eu digo, né, são bebezinhas ainda, as mudinhas. Então aqui nós temos a jade. Mas, a hora que eu chegar na jade mais desenvolvida, eu vou falar para vocês qual a diferença da jade para outras variedades de alface. Aqui nós temos o orégano, que está desenvolvendo também. Esse é o orégano. Um cheiro delicioso, muito gostoso. Então, esse canteiro aqui é o que foi plantado por último. Mas tá bem grandinha já as mudinhas. Aqui nós temos um pé de pitanga. Aqui nós temos o alho. Aqui nós temos o alho, que já cresceu bem. Olha que bonito que está. Alho. E aqui nós temos a salsa. Essa salsa está bem viçosa. Olha o tamanho dos talos dela. Ela é bem alta. Está bem desenvolvida também. A salsinha ela tem muitas propriedades, né? Além de dar um sabor incrível no alimento, no prato, ela serve também para fazer chá, para fazer suco
ela é rica em vitamina A. Então, a salsa não é apenas para tempero. Ela tem várias aqui utilidades, né? Podemos usar de diversas maneiras. Então, essa é a salsinha. E aqui a vista do canteiro, que está ainda desenvolvendo. Vai até lá no fundo. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um canteiro médio, onde desenvolveu um pouquinho mais. Aqui nós temos o manjericão, que já está todo cheio de flor. Olha aqui. Gente, como isso daqui cheira bem, hein? Meu Deus. Esse cheiro aqui, só de passar a mão assim, já sai esse cheiro delicioso. Ai, que gostoso. Delícia. E as abelhas à tarde, elas vêm tudo pra cá. Aqui, ó, já tem abelha. Olha que linda aqui, ó. A abelhinha aqui. Olha aqui a abelha. Gente, vocês sabem que a abelha é importante, não é mesmo? As abelhas precisam de plantas, elas precisam de flores. Antigamente, todas as casas, principalmente na parte da frente, as mulheres cultivavam jardim, plantavam vários tipos de flores. Hoje não mais, né? Hoje a gente não vê mais as flores nas casas, não há cores, apenas concreto ou apenas um verde de uma grama. E as abelhas? Coitada, gente. Muito barulho aqui, né? As abelhas sumiram. Elas não estão encontrando mais as flores, não tem como tirar o néctar. E sem abelha não tem alimento, gente. Vocês pensam assim também? Que as abelhas precisam das flores e nós precisamos das abelhas? A abelha, em cada flor que ela pousa, ela leva para outra o pólen. Olha ali, uma ali no cantinho lá, acho que é a mesma, que já veio trabalhar cedinho. E assim ela vai polinizando. Quanto mais abelha, mais alimento. Não é? Então vamos plantar flores, gente. Vamos encher aí os quintais, nem que for em vaso, né? A gente vê muitas praças no municípios sem nada, praças vazias. Às vezes o canteiro das praças até mesmo somente na terra. Não se vê um colorido nas praças. Será que não tem nenhum paisagista que gosta de flores? Será que fica tão caro cuidar de flores numa praça, nos municípios? Será que não é possível pegar a água em caminhões-pipa de algum lugar, de forma econômica, e regar essas plantas para que essas praças fiquem, além de coloridas, atraiam abelhas e também turistas? Sim, às vezes a pessoa vai visitar uma cidade e não tem um lugar colorido para tirar uma foto. A cidade não tem uma flor na praça. Olha aqui, uma abelha solitária, olha. Estão vendo, ó. Então, que essa pequena conversa sirva de reflexão para todos. Quem sabe uma campanha para as praças floridas aí dos municípios. Então vamos voltar agora na Jade, na nossa alface querida aqui. Então aqui, olha, essa alface aqui, ela já está com o tempo maior, tá? Deixa eu passar para cá assim, ó. Já está mais adiantada, tá? Olha só como ela vai ficando linda, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Olha. Olha como ela vai se desenvolvendo. Vai lá pro fundo, né? O canteiro continua. Agora eu vou mostrar uma outra que cresceu mais, que foi pro primeiro canteiro, tá? E aí eu vou falar a diferença da Jade com outras alfaces. Aqui nós temos um pé de amora. Essa amora aqui é uma amora diferente. É aquela amora que se vende no final do ano. Eu acho que eu nem posso mais falar o nome que se usava antes, porque senão eu posso
receber algum puxão de orelha. Mas vocês sabem que amora que é, não é mesmo? Então é aquela amora que faz suco, que vende, né? Nas embalagens no final do ano ela tem um valor assim bem alto, tá? E ela tem muito espinho também. Olha as folhas dela como que é. Dependendo do lugar, em chácaras assim, eles usam essa amora para fazer a cerca viva, né? Porque, gente, é impossível atravessar isso daqui. Esse espinho dói tanto, mas dói tanto. Aqui nós temos mais uvas, né? Mais os cachinhos de uva, outros ali no fundo, olha. Olha lá que bonitinho lá, lá escondidinho. Né? Então os cachos de uva aqui também. Aqui é a erva cidreira. Alguns chamam de capim-santo, aqui nós chamamos de erva cidreira. Excelente para fazer o chá, para relaxar, para baixar a pressão, quem tem pressão alta. Não pode tomar muito, senão dorme demais. Um calmante natural, um cheiro delicioso. Pode se colocar na água para ferver na cozinha e a cozinha vai ficar com um cheiro incrível. Então agora vamos ver a nossa jade aqui. Aqui é a hortelã. Essa hortelã que ela foi replantada, ainda está crescendo, tá? Tá crescendo ainda a hortelã. Esse aqui, olha, essa folhinha da hortelã. Excelente para fazer chá, para acalmar. Tem muitas propriedades a hortelã. E aqui nós temos a jade, bem desenvolvida já, porém ela ainda não está na época da colheita. Bom, a jade, pessoal, ela é uma semente especial, tá? Ela foi desenvolvida de um jeito especial. Que jeito especial é esse? A jade, ela é resistente à queima de bordas. As bordas, geralmente algumas alfaces aqui, algumas espécies, elas começam a pretejar aqui, olha. Ela começa a ficar escura e vai queimando, destruindo as folhas. A jade não, com ela não acontece isso. Também a jade, ela é resistente ao pendoamento. Então ela não vai criar um pendão rápido como as outras. O tempo da jade para a colheita é de aproximadamente 55 dias, tá? Então ela é de 55 dias, ela é bem viçosa, ela... Deixa eu virar para cá. A jade, ela cresce dos lados. Ela é uma espécie que contém muitas folhas, são muitas folhas mesmo, tá? Então, em um pé, a quantidade de folha é enorme. Então, aqui, olha o miolo dela. Aqui o miolo. Olha essa daqui, o tamanho dessa daqui. Olha só. Olha só o tamanho dessa alface aqui, desse pé, olha. Tá vendo? Então, apenas um pé e fica... Olha só. Gente, não se encontra alface por aí desse tamanho, né? Não vende. Por quê? Ela é uma espécie cara, ela exige mais cuidados, mas compensa. E o brilho que tem essas folhas, gente? Olha isso. Olha o brilho. Essa daqui, ó. Olha o brilho dela. Olha isso. Esse canteiro aqui, ele está com 38 dias, ok? E o tempo de colheita é de 55. Então, ela vai crescendo dos lados. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha essa aqui, ó. Ela fica toda cheia. Ela não é aquela alface que cresce para cima, mas ela vai enchendo dos lados numa quantidade enorme de folhas por cada pé de alface. Tá? Então, essa daqui é a jade. São sementes especiais, tá? Muito bem preparadas, tá? Olha aqui, eu vou mostrar de cima para vocês terem uma ideia. Olha que coisa linda, gente, que fica de cima. Ah, é um prazer enorme, né, gente? É muito gostoso tudo isso. Olha só. Olha que maravilha. Já imaginou uma salada? E, aliás, eu não sei se vocês sabem, né?
Mas a alface não é apenas para salada, gente. Tá? Além de usar em saladas, decorações, lanches, a alface também pode ser usada em forma de chá. Ela é um excelente tranquilizante para dormir natural. Ela também é excelente para fazer tipo de uma papinha, uma pastinha para colocar na pele, no rosto. Sabe aquele momento que você precisa relaxar, a pele precisa ali de um cuidado? Ela é excelente também para isso, tá? Então, essa daqui é a Jade. Ela está com 38 dias e ainda vai demorar um pouquinho ainda, né? Para a colheita. E desse lado aqui nós temos mais outra parte que está ainda crescendo. Essa técnica ela ajuda porque quando um canteiro está saindo, o outro está chegando. Apesar que, gente, sai tudo muito rápido, muito rápido. Alimento orgânico, quem não gosta, não é mesmo? Quem não gosta de alimento orgânico, cuidado com todo carinho. Olha aqui, ó, os espaços aqui, tudo bem varrido, olha, tudo limpinho, né? Então, quem não gosta de comer um alimento desse? Produto natural, né? Tudo limpinho. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o outro lado. Vou mostrar aqui essa outra parte aqui, o que nós plantamos aqui. Então, aqui nós temos mais manjericão, delicioso. Começou a dar flor agora. Eu gosto de passar a mão assim, ó, porque fica aquele cheiro delicioso na roupa e na mão. Aqui nós temos um morango silvestre. Então, olha a florzinha dele. Gente, esse morango ele é minúsculo, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso, aqui tá dando, tá vendo? Ó. Ele é bem pequenininho. Cor de morango, sabor de morango, mais minúsculo. Morango silvestre. A gente compra também, né? São em sementes, né? Agora, aqui já tem um morango que é daquele do tamanho natural, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Esse é o morango normal. Tá bem viçoso também, olha. Tá bem viçoso. Eu creio que logo estará dando morango também. Aqui nós temos a... Olha isso. Pé de jabuticaba. Tudo com jabuticabinha. Olha só como que está. Aqui o pé de jabuticaba que também está... Olha, estava todo florido esses dias, agora já vem as frutinhas. Aqui a menta. Um cheiro também, um perfume delicioso. A menta com muitas propriedades também medicinais, excelente para fazer suco, bater com frutas, com abacaxi, com laranja, com cenoura. Rica, né, também em ferro. É só lembrar da balamenta, gente. Lembra do gostinho da balamenta? Então, é isso daqui, olha, a menta natural, ok? Aqui também temos mais menta, que está crescendo ainda, né? Também a menta. E agora eu vou mostrar para vocês a mamãe daquelas couves, daquelas mudinhas, olha. Essa é a mamãe, tá? Essa é a matriz da onde foram retiradas aquelas mudas. Eu vou mostrar para vocês aqui o tronco dela, gente. Olha isso daqui, olha. Descendo bem devagar, olha. Olha isso, o tamanho dessa couve. Então, daqui a gente vai tirando as mudas e replantando, colocando no outro canteiro. Mas é grande, hein? Olha, olha isso. Olha essas folhas, coisa mais linda. Deixa eu mostrar aqui de pertinho para ver, ó. E a altura, ela está maior do que eu. Olha só. Maior do que eu essa couve, esse pé de couve aqui. Olha só. Olha. Olha que saudável que ela está. Olha essas folhas. Gente, onde você compra uma couve, um maço de couve desse tamanho? Olha isso. Olha. Olha aqui. Onde você compra isso? Olha, gente.
Olha que coisa mais linda. São os ingredientes, né? Amor, carinho, matéria orgânica. Aqui nós temos a tansagem. Olha só, não sei se vocês conhecem. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem, já ouviram falar na tansagem. Olha só, ela tem esse pistilho aqui, tá vendo? Essa sementinha, gente, ela é excelente também para o organismo. Tem várias propriedades. Vocês podem até pesquisar por aí para saber as propriedades dessas sementinhas aqui da tansagem. Vocês vão ficar assim maravilhados. Para que serve essa planta? Essa planta, ela é um tipo antibiótico natural, excelente para tosse, para infecção, para inflamação, para gripe, tá? Pode ser comida também em forma de salada. Eu não gosto em forma de salada, mas eu gosto do chá. Olha só, olha o brilho, gente. Olha o que é uma planta saudável. Olha o brilho das folhas. Olha só, olha isso. Estou vendo? Está na sombra, hein? Estou gravando na sombra. Olha o brilho dessas plantas. Vocês estão vendo a diferença, gente, do que é uma planta orgânica? Vocês estão entendendo? Estão conseguindo entender a diferença? Olha o brilho dessas plantas, a saúde, ok? Então aqui a tansagem tá cheia do pistilho aqui, olha que ele é usado, muito usado também, né? Na suas propriedades para a saúde. Então, pessoal, aqui está a horta lá. O marido tá lá cuidando logo cedo. Aqui está a nossa horta, uma parte da nossa horta, tá? Feita com muito carinho, com muito cuidado. Todo dia ele vem, ele limpa, ele varre, ele tira as folhas mortas, secas, né? Ele deixa o solo fofo, irriga. Tem aqui a parte da irrigação. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Tem toda a parte aqui da irrigação. Tá vendo? Ó, olha aqui. Aqui as bailarinas, isso daqui nós chamamos de bailarina. Quando liga, todas elas começam a molhar as plantas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário que nota que você dá aqui para nossa horta urbana. Lembrando que é a horta urbana, gente, no fundo do nosso quintal. Que nota que você dá aqui para essa horta? O que você achou? O que você acha que a gente deveria plantar aqui? Olha lá, gente. Ó, foi ligado, tá vendo? Ó, olha só, deixa eu dar um zoom aqui para que vocês possam ver, ó. Olha. Olha as bailarinas girando, ó. Ok? Olha aqui. Olha aqui. Então, ó, tá vendo? Essa é a irrigação que a gente usa, olha. E aí, olha que coisa linda lá no fundo, ó. Gente, olha isso. Gente, isso daqui também é felicidade, viu? Tem gente que vive procurando felicidade em tantas outras coisas. Isso daqui também é felicidade. Ter alimento saudável, fornecer alimento saudável, um lugar para relaxar, para distrair a mente. Olha isso, gente. Não é maravilhoso? A gente deve agradecer, né, por ter um espaço assim. E você? Gostaria de ter um espaço com terra também? O que você acha de no futuro comprar um lugarzinho aí, mesmo que seja na zona urbana, que tenha terra no quintal? E ter as suas próprias plantas, seus temperos? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Então vai ficando por aqui esse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, gente. Vamos fazer esse vídeo aí rodar o mundo, fazer sucesso e dar oportunidade, ideias às pessoas do que é ter uma horta urbana. Compartilhe aí com seus amigos. E se for aqui por perto da gente, né? Assim que estiverem prontas, a gente sempre fará a entrega. É só encomendar e nós estaremos entregando na casa de vocês aí, ok? Então, até o próximo vídeo. Não se esqueça, fica de olho para assistir aos outros vídeos que virão.